Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil, e nesse bloco vou trabalhar aqui a segunda parte das intervenções de terceiros no Código. A gente tem lá, para trabalhar nesse bloco, a questão do chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e também a intervenção do amicus curiae, tá? Lembrando que além dessas, a gente já analisou em outro bloco a denunciação da lide e a assistência simples e assistência litisconsorcial, tá? Então, nessa segunda aula de intervenção de terceiros, a gente já inicia com o chamamento ao processo. Professor, em linhas gerais, o que é o chamamento ao processo? O chamamento ao processo é aquela intervenção de terceiros feita pelo réu, tá? Então, olha lá o que o 130 diz. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Então, o chamamento vai ser feito sempre pelo réu no prazo que ele tem para contestar, no prazo que ele tem para se defender, tá? O que é o chamamento ao processo? É aquela ideia de que eu estou aqui no polo passivo, eu sou réu, não discuto que sou réu, mas não sou o único réu do negócio. É aquela situação do dedo duro, né? Estou aqui, mas não fiz sozinho. Quando a gente era criança, né? A mãe vem, briga com você dizendo que você fez alguma coisa. Fala, pera aí, mas não só eu. O meu irmão também. Chama ele para levar a bronca junto com você. O chamamento ao processo parte da mesma lógica. Então, aquele que chama o réu originário do processo, ele não nega a sua condição de réu. Em nenhum momento ele diz, não, eu não sou réu nesse caso, você se confundiu, o réu é João. Não. Aqui ele diz assim, sou réu sim, mas o João também, tá? Agora, cuidado, a lei aqui é muito clara ao trazer pra gente as hipóteses em que é possível eu chamar alguém para o processo. Não é simplesmente chamar o réu, alegar que outro pode ser réu também nesse caso. Precisa se encaixar, pelo menos em regra, em uma das possibilidades que a lei nos apresenta. E a primeira delas, ali, ó, do afiançado na ação em que o fiador for réu, tá? Então vamos lá para não confundir os termos. O fiador é aquele que garante a dívida de outra pessoa por meio de um contrato de fiança. E o afiançado é quem teve a sua dívida garantida. O afiançado você pode chamar de devedor principal também. Imaginem que eu, Guilherme, estou me mudando, estou indo para uma outra cidade e preciso locar um imóvel. Loco o imóvel, mas o dono diz assim para mim, ó, Guilherme, eu preciso que você me apresente um fiador. E eu pego como fiador o meu irmão, Marco. O Marco é o fiador. Eu, que estou sendo garantido pelo Marco, sou o devedor principal, ou, como a lei prefere, o afiançado. Aí vamos imaginar que passados alguns meses desse contrato de locação, eu pare de pagar a locação. Eu não pare e fique em atraso. O dono do imóvel entra com ação só contra o Marco. Ele pode fazer isso? Ele pode. Mas o Marco olha e fala, peraí, eu sou fiador, sem dúvida nenhuma, mas o Guilherme deve até mais do que eu. O Guilherme é o devedor principal, o Guilherme é que locou o imóvel, o Guilherme é que está usufruindo do bem. Não é justo que ele não esteja no processo, então ele pode me chamar a participar desse processo aí, tá? Agora, o contrário seria possível? Você, sendo réu do processo, poderia chamar o Marco? Não. O fiador não pode chamar, o afiançado, repito, o afiançado não pode chamar ao processo o fiador. O fiador pode chamar o afiançado não, pode chamar o fiador. Agora, professor, o dono lá, o locador, ele pode propor a ação contra os dois, claro que pode, diretamente se ele quiser. Mas se ele optou por entrar contra só o fiador pode trazer o afiançado. Se ele optou por entrar só contra o afiançado, que é quem realmente deve, né? Quem é que fez o contrato, né? Que está usufruindo do bem, o afiançado não pode chamar o fiador nesse caso aqui. Beleza? A segunda hipótese que a lei traz. Dos demais fiadores, na ação proposta contra um,
ou alguns deles. Então, eu tenho lá 4 fiadores. Eu proponho a ação contra 2. Qualquer um desses 2 pode chamar os demais fiadores para o processo. Tá? E a terceira situação, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Então você tem lá uma obrigação de pagar solidária. Eu tenho 5 pessoas e essas 5 pessoas devem 100 mil reais para o João. Devedores solidários, está no contrato. O João cobra de 2. Esses 2 podem chamar os outros 3 ao processo. Ok? Porque está havendo aqui uma cobrança de uma dívida integral. Ah, mas e se ele cobra só uma parte? Só a parte que compete a cada um deles? Vamos imaginar que no contrato está estipulado que cada um deles deve 10 reais. E eu estou cobrando só de um os 10 reais. Aí não. Aí não é dívida solidária nesse caso. Perfeito? Tranquilo? Vamos avançar. Professor, como é que vai ser a dinâmica do chamamento ao processo? Porque o réu veio e disse, sou réu, não nego a minha condição, mas não sou o único réu do negócio aqui. Preciso que você traga ao processo outros réus. Olha o que a lei nos diz. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo, ou seja, que também devem estar no polo passivo, será requerida pelo réu na contestação. Então, no meu prazo de defesa, eu como réu, vou chamar o processo, vou dizer, o Antônio também é réu, e peço a citação dele, tá? E deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Então, eu peço para que tal réu venha ao processo também, o juiz deferindo 30 dias para realizar a citação. Se essa citação não for realizada nesse prazo de 30 dias por culpa minha, perdeu efeito esse chamamento. Agora, evidentemente, que se a ausência da citação não se dá por culpa minha, e se dá por demora do Estado, aí evidentemente que eu não posso ser prejudicado por essa situação aí. Beleza? E aí o parágrafo único vai trazer uma regra de suplemento, digamos assim, onde vai elastecer um pouquinho, aumentar um pouquinho esse prazo numa determinada condição. Se o chamado, quem eu quero trazer para o processo, residir em outra comarca, outra seção ou subseção judiciárias, quando a gente fala em seção e subseção judiciária, a gente fala em Justiça Federal, tá? Ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Então, se era 30 dias, sobe para 2 meses o prazo que eu tenho para realizar essa citação aí. E para fechar, o 132. Olha lá. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu, que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores, a sua cota na proporção que lhes tocar. Tá? Como assim, professor? Imagine que eu tenha lá um processo contra 5 devedores solidários. Contra 2 devedores solidários. Mas 5 devem. Esses 2 chamam os outros 3. Os 5 participam do processo agora. Os 5 são réus num processo em que se cobra uma dívida, em que esse credor é credor solidariamente dos 5. Os 5 devem para ele a quantia. Legal. O juiz vai lá e dá ganho de causa ao credor. Reconhece esse direito de crédito desse credor perante estes 5 devedores. Beleza. O João é um desses devedores, é um dos codevedores. E ele pensa assim, vou pagar isso de uma vez, quero me livrar desse processo. E paga toda a dívida. 100 mil reais, 5 pessoas, ele paga os 100 mil. Ponto. É óbvio que todos eram responsáveis pelos 100 mil. Mas se a gente pegar, é uma obrigação passiva de divisão. Então, desses 100 mil, o João devia 20. O credor pode cobrar os 100 do João,
Mas o João só tem o dever, no fim de tudo, de pagar 20. E ele já pagou 100. O que ele pode fazer? Pegar essa sentença, que disse que os 5 eram devedores solidários da quantia de 100 mil, e nos mesmos autos cumprir com cada um deles o que cada um deve. Como assim? Olha, eu paguei 100, mas eu só devia 20, porque nós éramos em 5. Então eu vou cobrar 20 mil de cada um de vocês 4. Como? Com base nessa sentença, que reconheceu que nós 5 éramos devedores solidários, e com base no comprovante que eu já paguei os 100. Eu vou poder cobrar 20 mil de cada um de vocês para receber 80 de volta e para, de fato, só ter pago, no fim das contas, os 20 mil reais. Beleza? Esse é o chamamento ao processo. Agora a gente entra num outro tipo de intervenção de terceiro, um pouco diferentona, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Talvez o mais legislado de todos, mas, na minha opinião, também o mais simples. Primeira coisa importante é o seguinte: professor, o que é desconsiderar a personalidade jurídica? Isso não é assunto de processo civil. Então eu vou dar uma explicação para você muito simples, tá? Muito simples. A personalidade jurídica é como se fosse uma camada protetora dos sócios. Então sempre que você olha uma sociedade empresária, por exemplo, você olha lá, sei lá, Supermercados Alfa Limitada. Você olha lá a placa Supermercados Alfa Limitada, você recebe um cupom fiscal do supermercado, está escrito Supermercados Alfa Limitada. O supermercado vai fazer uma compra de legumes no Ceasa, quem faz a compra é o Supermercados Alfa Limitada. Esse supermercado faz um contrato de exclusividade com uma distribuidora de bebidas da Coca-Cola. Quem faz esse contrato é o Supermercado Alfa Limitada. Esse supermercado contrata pessoas para trabalhar nos diversos setores. Repositor de mercadoria, caixa, ajudante de empacotamento, açougueiro, padeiro, todos os setores do mercado. Quem contrata? Supermercados Alfa Limitada. Só que quando você olha os Supermercados Alfa Limitada e levanta, digamos, uma capinha, você vê lá por trás os sócios. O seu Antônio, o seu Leonardo, o seu Fábio e a dona Ângela. Por isso Alfa, a inicial de cada um desses nomes. Os 4 são sócios. Eventual dívida do mercado, é eles que pagam? Não, é o mercado que paga. O mercado tem personalidade jurídica própria. E por isso, ao ter personalidade jurídica própria, tem condições de contrair obrigações, assumir obrigações e contrair direitos no âmbito civil. Então, eventuais ganhos e perdas são do supermercado. Mas, em algumas vezes, a legislação autoriza que eu retire essa capinha, atinja o patrimônio dos sócios, depois fecho de volta. E a isso a gente dá o nome de desconsideração da personalidade jurídica, que em síntese é o seguinte: é você pegar o patrimônio de sócios ou de administradores de determinadas sociedades e fazer com que eles respondam com os próprios patrimônios por dívidas sociais. Então, eu vou lá, pego um carro do Antônio, um carro do Leonardo, um carro do Fábio e um carro da Ângela para pagar uma dívida do supermercado Alfa. Mas não quer dizer que acabou a personalidade jurídica. Não, continua existindo. Continua havendo o supermercado Alfa. Mas para uma obrigação em específico, houve isso. Tá? Agora, professor, o código diz quando isso vai ocorrer? Não. Quem diz quando isso vai ocorrer é o direito material. É o Código Civil, lá no artigo 50, por exemplo,
que vai dizer que eu posso ter desconsideração quando houver desvio de finalidade ou abuso, né, ou a chamada confusão patrimonial. O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que vai dizer que pode quando o consumidor não está conseguindo ser reparado pelos danos que sofreu. A legislação trabalhista também vai prever. A legislação tributária também vai prever. O que o Código fez foi simplesmente uniformizar isso dentro do processo. Tá? Dentro do processo. Então, dentro do processo civil brasileiro, é possível desconsiderar. Mas aí criou-se um incidente. Um incidente onde eu vou chamar para o processo os interessados. Então eu estou processando os supermercados Alfa. E eu quero atingir o patrimônio do Antônio, do Leonardo, do Fábio e da Ângela. Eu preciso instaurar um incidente, onde eu trago para o processo o Antônio, o Leonardo, o Fábio e a Ângela, para que eles possam participar do processo, se defender e dizer que nesse caso não é hipótese de desconsideração. Agora, repito, o meu argumento para desconsiderar e o argumento deles para não desconsiderar, ele é todo de direito material. Não é uma regra processual que diz se desconsidera ou não. Não. No direito do consumidor é mais fácil desconsiderar do que numa relação entre duas empresas, por exemplo. E é mais fácil ainda desconsiderar numa relação trabalhista. O direito material que vai dizer isso. O direito processual só vai dizer, você faz isso por meio de um incidente e traz os interessados para o processo. Beleza. Agora, pode ser que já no início você queira desconsiderar. Aí não precisa fazer incidente. Já na minha petição inicial, eu já peço a citação de todos os interessados. Supermercados Alfa e também dos sócios, porque eu quero desconsiderar. Se eu peço no meio do processo, eu preciso de um incidente. Uma petição à parte só para isso. Tá? Beleza? Agora, professor, quem pode pedir para desconsiderar? Nunca de ofício. A parte interessada ou o Ministério Público podem pedir isso daí. Beleza? Outra observação importante. Olha ali. Vou grifar na tua tela. Desconsideração inversa. A regra é a mesma. O que é desconsideração inversa, professor? A desconsideração inversa, a tradicional, é aquela em que eu invado o patrimônio dos sócios para cobrar dívidas da sociedade. A inversa é o contrário. Eu invado o patrimônio da sociedade para cobrar a dívida dos sócios. Pode acontecer? Pode. Quando o sócio não tem nada no nome dele, põe tudo em nome da pessoa jurídica, é uma situação em que você pode ter a desconsideração inversa. Tá? Segundo ponto, professor, posso fazer isso? Em que tipo de processo? E em que momento processual? Olha o que diz a lei. O incidente é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Então pode ocorrer tanto em primeiro grau como em grau recursal. Pode ocorrer na fase de cumprimento de sentença, pode ocorrer já na fase inicial do processo, fase de conhecimento, ou até mesmo num processo que já inicia a execução. Exemplo, uma execução de um cheque. Já posso, nessa própria execução, também pedir a desconsideração. Tá? Parágrafo 3º, outra regrinha importante que vai aparecer na tua prova. A instauração do incidente suspenderá o processo. Essa é a regra. Só não suspende nessa primeira hipótese, né, em que eu já disse para você. Você já inicia o processo citando os demais interessados. Agora, nas demais, instaurei o incidente, suspendo o processo. Até que se julgue o incidente. Tá? Beleza? E aí, o 136 talvez seja um dos principais artigos do ponto de vista processual. Porque ele vai nos dizer que tipo de recurso é cabível contra a decisão que julga o incidente. Então, exemplo, em primeiro grau de jurisdição, o juiz optou por desconsiderar a personalidade jurídica. Ou,
optou por não desconsiderar desta decisão, caberá o recurso de agravo de instrumento, ok? Agora, se isso ocorre no tribunal, vai ocorrer por meio de uma decisão monocrática de um relator. Então, sozinho, o relator vai decidir. Contra essa decisão, caberá o recurso de agravo interno. Lembrar que tanto agravo de instrumento como agravo interno, dentro do novo CPC, possuem um prazo igual. Ambos possuem o prazo de 15 dias. Então, qual o recurso cabível contra a decisão que julga o incidente? Que resolve desconsiderar ou que resolve não desconsiderar? Depende. Se for em primeiro grau, agravo de instrumento. Se for em grau recursal, uma decisão do relator em um tribunal, caberá o recurso de agravo interno. Tá? E para fechar, o 137 vem dizer o que nem precisava ser dito, mas ele é, digamos assim, excessivo na repetição aqui, para deixar muito claro o que acontece. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Quer dizer o seguinte: eu pedi para desconsiderar a personalidade jurídica e atingir o patrimônio da Ângela, que é sócia do Supermercados Alfa, tá? No meio do processo, eu não acho o patrimônio do Supermercados Alfa e peço a desconsideração. Quando eu peço, a Ângela se liga e vende o patrimônio dela inteiro para outra pessoa. Se no final descobrir-se que de fato tinha que desconsiderar, como ela vendeu no curso do processo a fim de fraudar o meu direito de crédito, essa venda que ela fez é ineficaz perante mim. Quer dizer o quê? Que eu posso pegar aquele bem que foi vendido e utilizar como parte do pagamento ou eventualmente vender esse bem, pegar o dinheiro para receber o que me é devido. Beleza? E para a gente fechar o tema da intervenção de terceiros, a última modalidade, a intervenção do amicus curiae, tá? Se você for falar em plural, essa palavra seria amici, né? Com 2 iso final ali, amici curiae, tá? O que é isso? O amicus curiae, se a gente for fazer uma tradução literal da expressão, é o famoso amigo da corte. É aquela pessoa física, pessoa jurídica, ou às vezes até um ente despersonalizado, que vem para o processo com o intuito de auxiliar o juiz. Auxiliar quem vai julgar a causa, e não uma das partes. Mas por que ele vem para ajudar? Porque ele tem a contribuir. Porque o tema jurídico ali é complexo. Porque a discussão jurídica que envolve aquela causa é complexa. E por essa razão, é interessante que o juiz admita, autorize que outras pessoas que não façam parte do processo possam vir justamente para contribuir. Trazer opiniões, trazer informações, trazer conteúdo que possa auxiliar o julgador no momento de prolatar a decisão. Agora, a gente sempre ouviu falar nesse tal do amicus curiae. O que o novo código fez foi ampliar as hipóteses. E por que isso? Porque no código revogado, no antigo Código de Processo Civil, o amicus curiae aparecia nas ações que tramitavam normalmente nos tribunais superiores. Aqui não. Aqui parte-se de uma premissa que é muito mais verdadeira do que para o Tribunal Superior. Ora, se os temas são relevantes num Tribunal Superior, podem ser relevantes também em primeiro grau ou em segundo grau. Se o tema é complexo num Tribunal Superior, também pode ser complexo em primeiro e segundo graus. Por essa razão, o Código amplia e diz que isso também é possível nos processos que tramitem em primeiro grau ou nos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Agora, como será o procedimento? Como será a dinâmica dessa intervenção? Extremamente importante os dispositivos que a gente vai ler agora. É um artigo, tá? Mas que explica muito bem como vai funcionar a intervenção. O caput do 138, ele dá uma ideia global do amicus curiae. Dá uma olhada comigo lá. Ó. O juiz ou o relator
Então, ó, em primeiro grau ou em grau recursal, beleza? Considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, notem, bastante abrangente as hipóteses, né? Poderá, não é um dever, é uma possibilidade, por decisão irrecorrível, e aqui o ponto fulcral do ponto de vista processual. Então ele vai decidir que o cara vai intervir e a decisão dele não mexe. De ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se. Quer dizer o quê? Ele pode dizer, isso é difícil, vou chamar alguém. As partes podem dizer, isso é relevante, vamos chamar um terceiro. Ou o terceiro pode falar, eu quero manifestar nesse processo aí. Beleza? Solicitar ou admitir. Solicitar quando ele pede, admitir quando alguém vai pedir. A participação de pessoa natural ou jurídica, né, a pessoa física ou jurídica, ou entidade especializada, com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Em resumo, alguém que tenha realmente condições de representar, né, um determinado setor e que tenha condições de trazer realmente argumentos que possam enriquecer esse debate. Aí o parágrafo 1º vai dizer o seguinte: a intervenção, que a gente acabou de ver, não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º, que a gente já chega lá para ver. Quero dizer o seguinte, vamos imaginar que numa questão que envolva crédito imobiliário, a Caixa Econômica queira intervir num processo em que ela não é parte. Ela queira intervir na condição de amicus curiae. Pode? Pode. Se tiver os argumentos interessantes, vai intervir. Mas a Caixa Econômica, quando parte, litiga na Justiça Federal. Esse processo vai para a JF? Não. Ela simplesmente ingressa para auxiliar a corte, mas o processo continua onde está. E ela não pode recorrer de eventual decisão que ali seja tomada, salvo a apresentação de embargos de declaração, que é aquele recurso que você bem sabe, não é para modificar a decisão em si, mas para aperfeiçoá-la, né? Corrigir uma omissão, uma obscuridade, uma contradição ou um erro material. Tá? E aí, ó, parágrafo 2º, caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae, ou seja, ele disse que o cara vai intervir e disse o que ele pode fazer no processo. Tá? E para fechar, o amicus curiae pode recorrer à decisão que julgar o IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas. O que é isso? Pode ser que surja essa intervenção no IRDR. O IRDR é um incidente instaurado em regra em 2º grau de jurisdição para resolver demandas repetidas numa dada localidade, num dado estado, no caso da Justiça Estadual, numa dada região, no caso da Justiça Federal. Tá? Quando ele decide o IRDR, a decisão dele vale para todo mundo daquele estado ou daquela região. Então ele pode admitir também amicus curiae. Desse acórdão que julga o IRDR, o amicus curiae vai poder recorrer sem nenhum problema. Se não for nesses casos, o amicus curiae simplesmente poderá apresentar recurso de embargo de declaração, repito, que é aquele recurso para aperfeiçoar a decisão, corrigindo eventuais omissões, contradições, obscuridades ou errinhos materiais. Beleza? Então, após esse panorama geral aqui das intervenções de terceiros, conseguimos ver todas, né? As duas modalidades de assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e agora, por fim, o amicus curiae. Um grande abraço, continue estudando e até mais.